do Goiás, algo que era o esperado, já até, entre aspas, aconteceu um pouquinho em relação àquele time que começa o Campeonato Goiano e foi muito mal. Jogadores que já saíram do clube. O Regis, camisa 10, o Brenner Culano, o Edson Carioca, o Edu e o Vinícius. Né? 5 jogadores que saíram do Goiás, aqueles que começaram a pré-temporada no clube. Em relação ao time do Campeonato Goiano para a Série B, 4, né? Ali no finalzinho, né? do Goianão e para o começo da Série B, os que vinham jogando com mais frequência, 4 saíram: Regis, Herculano, Edson Carioca e também o Edu, que foi para o Cuiabá. Essa lista será maior, tá? A tendência é que até a reabertura da janela, no dia 10 de julho, tá? Eu vi muitas pessoas falando em junho, e não, pelo menos o que consta no site da CBF, é que a reabertura da janela acontece em julho. Tem uma janela extra para os clubes que irão disputar o Mundial em junho, mas não é o caso do Goiás ainda. Sobre o Zé Hugo, tá? Uma informação, atualização do portal Descentralizados, do Vitor Pimenta, um abraço para o Vitor, inclusive, que não sendo relacionado, o atacante Zé Hugo nas últimas rodadas, a ausência do jogador é por opção técnica e não por afastamento, como chegou a ser especulado. O atleta segue treinando normalmente com o elenco principal e tem o seu futuro indefinido no clube. A tendência é que o Zé Hugo não complete os 7 jogos necessários para ficar impedido de atuar por outra equipe da Série B ainda nesta temporada. Atualmente ele soma 4 partidas na Série B, o que mantém elegível para uma possível transferência dentro do próprio campeonato. Lembrando que o Zé Hugo ele pertence ao Azures, esse clube do interior do Paraná, cidade de Pato Branco, linda cidade inclusive. No Goiás, 18 jogos nesse ano, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele só está emprestado, tem vínculo até dezembro, até estava naquela lista, né, de dispensas do Goiás para metade ali pro final do Campeonato Goiano e início da Série B. Acabou que o jogador continuou, até começa a Série B jogando um pouquinho mais contra o Amazonas, na final da Copa Verde contra o Paysandu, mas depois disso acabou sumindo. O último jogo dele, inclusive, na decisão contra o Paysandu, jogou mal naqueles minutos finais, não gostei dele também contra o Vila, contra o América, mas o último jogo que ele foi titular foi contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Deu até uma impressão mais ou menos, tá? Eu acho que o Zé Hugo ele jogou bem melhor na Série B do que em relação ao Campeonato Goiano. Ainda assim, eu vejo que o Goiás ele contratou demais nessas opções pelas beiradas e acaba não sobrando, né? Não sobrando espaço. Hoje já tendo os 2 titulares, né? O Wellington e o Pedrinho, e ainda tem os reservas, o Jajá e o Arthur Kaique. O Kaique vem entrando até como centroavante, mas faz essa função pelos lados também. Quando o Wesley Garcia voltar, a tendência é que o Wellington vá para o banco. Então aí já teria no banco o Wellington e o Jajá, com o Wesley Garcia e o Pedrinho de titular. Para mim é o suficiente. E o Goiás ele ainda está atento no mercado, tá? Para a contratação, por que não, de um jogador pelas beiradas. Se aparecer uma opção no mercado, o Goiás fará sim esta chegada. Então o Zé Hugo ele acaba perdendo espaço e é um jogador tecnicamente falando muito, muito limitado. Sabe, às vezes o Zé Hugo ele se embaraça com a bola assim de uma maneira incrível. Parece que não sabe nem o que está fazendo dentro de campo. E eu alertei sobre isso. Um jogador que jogou quase 100 vezes pelo Vitória e não tem 10 jogos como titular. É um jogador no máximo para a composição do elenco. Enfim, acabou não dando certo, a tendência é que ele deixe o clube. Assim como outros jogadores, tá? Até quero falar com vocês. Naquela primeira lista, né, divulgada, também uma informação até do André Rodrigues, é que outros jogadores não ganhariam espaço, como por exemplo o Vitinho. Ele até não ficou no banco de reservas em alguns jogos do Goiás, tá? Nessa Série B, foi titular contra o América e de lá para cá só ficou no banco também. Não foi afastado, tá? Não foi, ficou no banco de reservas nos 2 últimos jogos em casa, né, contra o Avaí e o Coritiba. E eu, assim, vai depender do custo, né? Eu não dispensaria o Vitinho também não. Deixa aí. O Mancini ele já provou que tem a capacidade de recuperar o jogador. E só não pode ser solução. Por exemplo, no jogo contra o América, nem achei que ele foi tão mal assim não. Mas não é um cara para resolver as partidas. Nessa Série B, acho que foi o único momento que ele jogou mais ou menos. No Campeonato Goiano, marcou um gol contra a Becate e também na Copa Verde contra o Rio Branco. E o DG é um nome que esse para mim não consegue passar confiança. Ainda mais depois que o William Lepa até jogou na lateral esquerda e jogou bem, assim, não comprometeu, eu não ficaria com o DG, porque uma coisa é você ter um atacante ruim. Ele vai te passar raiva? Vai, mas pelo menos ele não vai te entregar um gol. Você tendo um defensor ruim, a tendência é que
ele uma hora vai te entregar 3 pontos, vai entregar 3 pontos para o adversário, né? Então é o caso do DG. Eu ainda contrataria mais um lateral esquerdo, tendo o Lovati como titular, o Danilo, garoto da base, como opção, mas não dá para você colocar nas costas de um garoto de 17 anos a responsabilidade de ser um titular, por exemplo, em